Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito da visita do Richard Gambel, encarregado de sanções do governo norte-americano, que esteve aqui no Brasil para conversar com o governo brasileiro, né, a respeito da possibilidade, né, entre aspas, pressionar, não foi um pedido, foi mais uma pressão, da possibilidade de classificar tanto o PCC como o Comando Vermelho, classificar como organizações terroristas, né. Então, semana passada eu fiz um vídeo a respeito dessa empreitada que o Trump está fazendo, de classificar as organizações criminosas latino-americanas como organizações terroristas. Então ele já fez isso com os principais cartéis ali do México, entre elas ali o Sinaloa, Golfo, Jalisco, Nueva Família Mexicana, entre outras lá. Também fez isso com o trem de Aragua aqui da Venezuela. Fez também com a Marra Salvatrucha lá de El Salvador. E o vídeo eu tinha feito a respeito, que era a mais nova classificação, era aquele sindicato que tem de organização criminosa ali no Haiti, que eles se uniram e praticamente tomaram o poder do Estado, né? Dominam a maioria do território ali de Porto Príncipe, a capital. E naquela época eu indaguei, né? Falei que o governo brasileiro não tinha um relacionamento muito bom com o governo americano e vice-versa. Inclusive tinha algumas personalidades de ambos os governos que, né, tinham uma rusga ali. Citei até o ministro Alexandre de Moraes. E à época, né, semana passada, nesse mesmo vídeo, eu afirmei, né, na minha opinião, que os Estados Unidos ia acabar usando o PCC e o Comando Vermelho para aumentar ainda mais a pressão sobre o governo brasileiro. E pasmem, né? Eu achei que fosse demorar mais um pouco, mas não demorou nada, não deu nem uma semana. Já estamos aí com o Richard Gambel fazendo essa pressão, né? Mas vamos lá. Aí o governo brasileiro, né, de pronto refugou. Teve até o Ministério das Relações Exteriores também, entrou nessa conversa, né? Falando que o Brasil, e realmente isso aí é uma tradição diplomática brasileira, de só classificar grupos terroristas aqueles que também são classificados pela ONU, né, de uma forma uníssona, né. Pela ONU, então, é o que o Brasil classifica como grupo terrorista, que seria basicamente a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, Boko Haram e mais algumas organizações ali pequenas. Se a gente for fazer uma análise a respeito de classificação de organização terrorista em nível internacional, a gente vai ver que existe uma dificuldade muito grande, né, de entrar no consenso, porque, vou dar um exemplo aqui prático, né, para ficar mais fácil. Por exemplo, o Hamas e o Hezbollah, por Estados Unidos e para a Europa, para a União Europeia, eles são grupos terroristas, mas para a maioria dos países muçulmanos ali, né, no Oriente Médio, eles são, na verdade, um grupo de resistência, né, contra a ocupação israelense. Então fica bem complicado. Por exemplo, o PKK para a Turquia é um grupo terrorista, né, enquanto que o Kurdistão a gente sabe que é uma nação, é a maior nação sem um território no mundo, né, sem um Estado, né, sem um território realmente autônomo, né, sem soberania. E então fica complicado, né? Na ONU sempre teve essa dificuldade. Talvez o ponto de inflexão tenha sido aquele atentado de Munique, né, no começo de 70, naquelas Olimpíadas ali na Alemanha, que teve o Setembro Negro lá, que era uma organização de palestinos, né, que assassinou ali uns atletas israelenses, né, ali na Vila Olímpica, ali em Munique. E depois disso teve, assim, a Assembleia Geral, ela assumiu um certo protagonismo com relação ao assunto, teve algumas convenções, convenção contra atentado à bomba, convenção contra o financiamento ao terrorismo. Depois, né, no século XXI, teve uma convenção de limitar a transição de material radioativo nuclear para evitar que caísse na mão de terroristas. Mas, assim, o ponto de inflexão maior mesmo foi depois do atentado do 11 de setembro, né? Na virada ali do século XXI nos Estados Unidos. Aí o Conselho de Segurança assumiu o protagonismo com relação a essa questão. Teve até aquela invasão dos Estados Unidos ali, de mais de seus aliados ali
no Afeganistão, que ela foi autorizada, né, pelo Conselho de Segurança. Foi a primeira vez que o Conselho de Segurança autorizou, né, uma ação contra um grupo terrorista com o artigo 7º, né, da ONU, que permite o uso da força. Então, assim, no contexto internacional sempre foi muito difícil. Aqui no Brasil sempre teve essa tradição diplomática. Também a gente tem uma lei aqui de terrorismo de 2016 que fala praticamente, ela limita o terrorismo a xenofobia, ao racismo, ao preconceito. É uma lei, sim, vamos falar a verdade, né? Bem fraca, né? Bem fraca com relação ao contexto do terrorismo. E o governo brasileiro veio com esse argumento, e agora a gente vai contextualizar e chegar na conclusão aqui. Então, assim, ó, basicamente, terrorismo a gente pode definir como um grupo que domina tem uma força, e esse grupo, através da violência, né, da coação, da ameaça, ela provoca medo na população, né? Em suma é isso. Então é uma definição que dificilmente alguém vai rechaçá-la, né? É a definição básica. Tirando, né, se a gente for fazer assim, umas considerações com relação a cada cultura, cada localização geográfica, se pegar a essência, o núcleo, né, do conceito, seria isso. Tanto o Comando Vermelho como o PCC, se a gente for olhar nesse conceito, eles são grupos terroristas. Eles são um grupo que eles, através da força, eles ameaçam, eles, né, coagem, eles matam, eles provocam medo na população para ter um benefício econômico, né? Através do tráfico, do assalto, da violência e da criminalidade. Agora, existe, né, o governo brasileiro veio com essa conversa, mas eu vou te falar o que eu acho. Da mesma forma que eu cheguei à conclusão que o governo norte-americano ia usar essa questão para pressionar o governo brasileiro, eu vou aqui, né, fazer um trabalho de achismo e afirmar que o governo brasileiro vai ceder, né? A gente sempre teve essa tradição porque nós, exatamente por ser difícil ter um consenso internacional, a gente não queria entrar numa seara polêmica. Mas agora a gente está no meio do olho do furacão, né? Nós estamos praticamente com o país que é a maior potência mundial, maior economia mundial, maior força bélica, pressionando a gente para... O que a gente tem a perder, né? O que o Brasil tem a perder? O que o governo brasileiro tem a perder em classificar e mudar a legislação? Vai ter que fazer aí um malabarismo jurídico, mas dá para fazer, né? Com vontade política dá para fazer. Não acho que vai ter problema nas duas casas lá, legislativo, com relação a isso. A segurança pública é o maior anseio do brasileiro hoje. Na minha opinião, o crime organizado é o maior problema que o Brasil tem, a maior ameaça à nossa democracia, né, realmente é o crime organizado. Então, eu, né, no frigir dos ovos, acredito que o governo brasileiro vai ceder, não vai conseguir. Faz parte, a gente tinha essa tradição diplomática, mas agora nós estamos no meio da polêmica, então a gente, nada mais que natural, a gente tomar uma posição, um partido, né, para poder sair da polêmica, né. A gente vai ceder e, no final das contas, quem vai ganhar com isso, muito mais do que os Estados Unidos, quem vai ganhar com isso vai ser o próprio brasileiro. Porque se a gente parar, né, e pensar pragmaticamente, o que o governo brasileiro não fez até hoje, agora vai ter que começar a fazer, né, que é combater o crime organizado. E eu acho até meio difícil, né, vai ser difícil para o governo brasileiro, porque acredito que o crime organizado já esteja entranhado consideravelmente dentro das nossas três esferas de poder, tá? Tanto em nível municipal, estadual, como também nacional, né? Então é isso aí. Eu acredito que vai ter uma pressão, já está acontecendo, o governo brasileiro vai ceder e quem vai ganhar com isso vai ser o brasileiro. O país vai ficar melhor depois disso, né? Diga-se de passagem, eu acho que bem melhor nesse quesito. Tá? E você, o que você acha a respeito? Comente aí. O governo vai ceder, vai classificar o PCC e o Comando Vermelho como terrorista? Você acha que esses dois grupos têm que ser classificados como terrorista mesmo? O que você acha? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo aqui.
Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.